E aí? Se você acha que a sua vida está difícil hoje em dia, segura firme, porque depois que eu te contar como era viver na Idade Média, você vai agradecer por estar no século 21. Eu sou Júlio Brito e te convido para essa viagem no tempo. Bora comigo! A Idade Média foi o período entre os anos de 476 e 1453 na história da Europa. Ela começou com a queda do Império Romano do Ocidente e terminou com a invasão da cidade de Constantinopla, que fazia parte do Império Bizantino, também conhecido como Império Romano do Oriente. Viver naquela época não era nada agradável. O risco de morrer jovem e com muita dor era altíssimo. As condições sanitárias eram péssimas. Ninguém entendia como funcionava um sistema de esgoto, e muitas doenças se espalhavam por pura falta de higiene. Acredite, algumas pessoas tinham caixas de fezes debaixo das camas. Isso mesmo, banheiros quase não existiam. Quando existiam, eram buracos no chão usados de cócoras. Papel higiênico? Nem pensar. Essas caixas serviam para que em dias muito frios ninguém precisasse sair do quarto para fazer suas necessidades. Um dos maiores marcos da Idade Média foi o poder absoluto da Igreja Católica. Ela influenciava tudo: política, ciência, arte, leis e comportamento. Seu poder era muitas vezes maior do que o dos reis e nobres. A população era dividida em feudos, pequenas comunidades que giravam em torno de um castelo e de terras férteis. Em troca de proteção, os camponeses pagavam impostos altíssimos e ainda entregavam boa parte da colheita. A nobreza ocupava os melhores cargos, enquanto as classes mais baixas trabalhavam duro e sofriam com injustiças constantes. As leis eram feitas para proteger quem estava no topo. Assassinatos, vinganças, abusos e roubos eram comuns. A educação era para poucos. Apenas nobres e membros do clero sabiam ler e escrever. Os pobres, quando conseguiam, entravam em mosteiros e conventos em busca de abrigo, comida e aprendizado. Mesmo nesses lugares, o ensino era limitado ao que a igreja permitia. A ciência era vista com desconfiança. Segundo a igreja, todas as respostas já estavam na Bíblia. Doenças eram curadas com fé e oração. A arte era voltada quase exclusivamente à religião, pinturas, esculturas e vitrais com temática cristã. E se a vida dos camponeses já era difícil, a das mulheres era ainda pior. Elas eram vistas como inferiores, viviam sem direitos e eram frequentemente vítimas de violência, inclusive dentro da nobreza. Educadas apenas para serem esposas, mães e donas de casa, muitas vezes seus casamentos dependiam de um dote. Homens traíam, geravam filhos bastardos, e muitas vezes essas crianças eram fruto de abusos. E isso quando conseguiam sobreviver. A mortalidade infantil era altíssima. Famílias tinham de 8 a 10 filhos, mas apenas 3 ou 4 chegavam à vida adulta. A Inquisição foi uma das instituições mais temidas da Idade Média. Criada pela Igreja Católica, ela combatia a heresia com violência. Qualquer um poderia ser acusado por qualquer coisa. Literalmente, desde adorar outros deuses até questionar a fé ou o conhecimento oficial. Cientistas e mulheres eram alvos constantes. Torturas brutais e execuções públicas marcaram esse período sombrio. A Inquisição Espanhola foi a mais famosa e durou séculos. As cruzadas também marcaram a Idade Média. Eram expedições religiosas para recuperar a Terra Santa, onde hoje está Jerusalém. Muçulmanos já habitavam a região, considerada sagrada também para eles. Milhares de cristãos morreram tentando reconquistar o território. Apenas a primeira cruzada teve algum sucesso. As demais trouxeram mais perdas, sangue e dívidas.
E mesmo que você escapasse de guerras, torturas e injustiças, ainda havia algo contra o qual ninguém estava preparado: a peste negra. A combinação de ignorância, falta de higiene e concentração urbana gerou um dos piores surtos da história. A peste bubônica, transmitida por pulgas de ratos, matou entre 75 e 200 milhões de pessoas. 1/3 da população europeia morreu. Desesperadas, as pessoas tentavam qualquer coisa, até usar arsênio em pó como cura, o que, claro, só matava mais gente. Só muitos anos depois, a Idade Média começou a ser romantizada com histórias de cavaleiros castelos e honra. Mas a verdade é que, com exceção da nobreza e do clero, ninguém vivia bem nessa época. Mesmo os mais ricos corriam riscos enormes. Então, por mais que hoje o mundo tenha problemas, a qualidade de vida, a tecnologia, a educação e as oportunidades são incomparavelmente melhores do que naquela época. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve aqui no canal e compartilha com alguém que vive reclamando da vida. Aqui é Júlio Brito e nos vemos no próximo vídeo.